Olá, bom dia. Olha nós aqui novamente, pela misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Estamos aqui para juntas aprendermos com provérbios, né? Nós estamos aí nessa jornada de 31 dias, meditando em um capítulo de provérbios por dia. Obrigada, Raquel, minha prima aí do Biscoito Ramos Finos, a primeirinha a chegar. Nós tivemos aí já 2 dias, né? Tivemos alguns aprendizados. O Provérbios de hoje é um Provérbios que eu amo e eu tenho testemunho que eu comentei ontem e eu vou compartilhar hoje um testemunho que quando em 2015 eu lendo, né? Fazendo essa jornada sozinha ali e em casa. E no capítulo 3 eu vivi uma experiência muito interessante. Eu espero que vocês estejam gostando, porque eu faço isso, como eu comentei, né? Eu aprendi isso, ler um capítulo de Provérbios por dia. Eu ouvi alguém comentar, não lembro mais quem, e que lia e adquiriu bastante conhecimento, sabedoria, equilíbrio, melhorou várias áreas da vida. E, e aí eu quis fazer. E no período que quando eu fiz, teve anos, né? Desde quando eu aprendi, teve anos que eu fiz isso por durante 6 meses seguidos do ano. E é interessante porque a palavra de Deus ela se renova a cada manhã, né? Porque por muitos anos eu fiz essa jornada. Às vezes eu não fiz muitos meses do ano, mas às vezes eu fiz um mês do ano, mas eu sempre estou nessa busca e sempre eu aprendo alguma coisa. Igual do dia primeiro mesmo, o que veio ao meu coração pela primeira vez, um entendimento que me veio pela primeira vez, que das outras vezes que eu li eu não tinha percebido, meus olhos não tinham aberto para isso, é sobre o convite da sabedoria e o convite da insensatez, que no capítulo 1 tem 2 convites e cabe a nós a escolher a quem ouvir, né? A quem ouvir, a quem atendeu o convite. E eu falei, uau! Então, assim, às vezes você fala assim, mas eu já li isso. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Então, quanto mais você lê, mais Deus traz uma clareza diferente. Às vezes encaixa dentro daquilo que você está vivendo no momento. Às vezes você lê, olha, aprende com uma sabedoria como para com o marido. Depois você lê de novo, você aprende com uma sabedoria para o trabalho. Às vezes você lê e vê o mesmo versículo com um olhar diferente com suas emoções. Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. E o doce Espírito Santo, ele é quem revela a nós essa palavra. Quero dizer muito obrigada a todos que estão chegando. A Cláudia, Marineide está aí firme e forte. E muito obrigada aí a Ângela pela companhia nessa manhã de segunda-feira. Uma manhã chuvosa, né? Tem dias que está chovendo e vocês estão aqui para a gente poder estar compartilhando a palavra de Deus. Eu vou continuar falando sobre a importância, como é bom a gente ler em mais de uma versão da Bíblia, como traz clareza. Hoje eu vou compartilhar a leitura na Bíblia, na NVI, que é a Bíblia que eu estou usando, né? Mas também eu quero compartilhar um versículo na Bíblia Viva, que a Bíblia Viva, ela também tem uma linguagem mais contemporânea. Meu computador, gente, ele tá um pouco lento, precisando de formatar, né? E aí, deixar ali rodando, roda, Jequiti. Enquanto isso, vamos ler aqui da Bíblia
NVI. A minha Bíblia é da Mulher Diante do Trono, tradução NVI. Vamos à nossa leitura? Meu filho, não se esqueça da minha lei. Só um parênteses que eu quero abrir aqui. Gente, é muito perigoso os ditados, né? A nossa mente ela vai recebendo tanto ditado popular. Muito ditado popular, ele faz sentido, ele ajuda, ele clareia, mas muito ditado popular nos bloqueia para a palavra de Deus. Ele é ao contrário que a Bíblia diz. E às vezes a gente fala rindo, repete, e de repente tá a gente com aquela mentalidade do ditado popular e não da palavra de Deus. E tem um ditado popular que diz assim, se conselho fosse bom, comprasse, era comprado. Vocês já ouviram esse ditado? Se conselho fosse bom, era comprado. E aí a gente ouve isso, passa para frente, ri disso e produz isso, e nos travamos e nos fechamos para conselho. E uma das coisas que a gente mais vê em Provérbios são conselhos. É mãe aconselhando, é o Salomão falando assim, ouve o ensinamento do seu pai, que é conselho, né? Na infância é ensinamento, na vida adulta é conselho. Tem um versículo, né, que fala que há sabedoria na multidão, nós vamos chegar lá nesse Provérbios, nessa jornada, que diz que há sabedoria na multidão de conselhos. E aí, Provérbios 3 já começa com o conselho. Só que olha que interessante, conselho é de Deus, vamos dizer assim. Só que aí a gente volta lá para Provérbios 1. Tem a sabedoria e tem a insensatez fazendo convite. Então a gente tem que entender também que tem conselho de sabedoria e tem conselhos de insensatez. Então cabe a nós fazer essa análise, mas não nos fechar para conselho, mas analisar a fonte, analisar o comportamento de quem vem o conselho, analisar se aquele conselho está alinhado ao que a Bíblia ensina. Mas conselho é bom. Vamos lá? E o nosso Provérbios 3 começa com conselho. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhes darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens. Olha que legal. E a bênção e boa reputação. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho, de quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que os rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa.
Na mão esquerda, riqueza e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça, e quem a ela se apega será abraçado. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou nos lugar o céu. Por seu conhecimento, as fontes profundas se romperam e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, guarde consigo a sensatez aí, o equilíbrio, nunca os perca de vista. Então, o equilíbrio e a sensatez, como a gente fez aquela definição ontem, se você está aqui e não assistiu a live de ontem, está salva no feed, assiste. Nós vimos aqui uma definição da sensatez. Aqui fala para a gente guardar com a gente sempre, não perder de vista o equilíbrio e a sensatez. Para a gente nunca perder de vista. Porque trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilhas. Quanto lhe for possível, olha que interessante esse aqui, ó. Quando for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Fazer o bem a quem do bem precisa, não ao bem a quem merece. A gente tem um conceito de merecimento que nos afasta da palavra de Deus. Não diga ao próximo, volte amanhã e lhe darei algo, se pode ajudar agora. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiadamente mora perto de você. Não acuse ninguém sem motivos, se ele não lhe fez mal nenhum. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos. Pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. Então, se somos justos, somos amigos de Deus. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe o tolo ao ridículo. Essa é forte, igreja. Então, esse é o capítulo de hoje, o capítulo 3, que veio cheio de riqueza. Gente, aqui a gente pode tirar ensinamento de cada versículo. De cada versículo nós podemos tirar ensinamento. Vou pegar aqui na Bíblia Viva para a gente poder aprender e ter um olhar diferente para o Provérbios, né? Muito obrigada, pessoal que está chegando. Nós estamos aí nessa jornada de ler um capítulo de Provérbios por dia. Eu sei que o tempo ele é curto, eu lá não tenho grande conhecimento assim, mas eu quis não. Na verdade, em 2020 eu senti de compartilhar em live essa jornada, porque eu já faço há muitos anos e me abençoa tanto. Eu já incentivei
muitas pessoas a fazer isso. Eu tenho amigas que fazem, tá aqui a Joilma, né, Joilma? Que já fez várias vezes. A Neide já fez, minha amiga. Então, assim, eu senti em 2020 de fazer isso em live, incentivar outras pessoas para ser abençoado como nós fomos abençoados. Mas aí, né, a gente pensa, não, todos os dias, 31 dias, e aí vai protelando. Aí pensei em fazer 2021, fui protelando. Quando foi agora, no final do ano, eu decidi fazer, mas ficava procurando um horário ideal. E eu senti muito no meu coração que eu já estava em desobediência com esse... Porque se Deus estava colocando isso no meu coração e não me deixava esquecer, né? Então E aí no susto, assim, eu falei, é agora ou nunca? E aí aqui estamos, nós já no nosso terceiro dia, e eu acredito que vai nos abençoar, porque se já me abençoou, não vai ser diferente para vocês, né? Olha, olha que legal, na Bíblia Viva, no Eitate, na Bíblia Viva, tá? Na versão, né, viva, tá assim. Aí você pode fazer essa comparação. Mas o versículo que eu gosto, porque aqui no versículo 4, vou ler do 3 que é mais interessante. Ó, o 3 fala assim, ó: nunca deixe de ser uma pessoa sincera e bondosa. Sinceridade, gente, é tudo. Bondade é tudo. Faça disso uma regra de vida. Olha que interessante. Aqui no 3 fala assim, ó, que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda no seu pescoço e escreva na tábua do seu coração. Isso na NVI. Já na Bíblia Viva, já diz assim: nunca deixe de ser uma pessoa sincera e bondosa. Faça disso uma regra de vida. Grave isso em seu coração. Então é algo que precisa estar aqui, ó, bem presente. Regras são para ser cumpridas, porque quando são quebradas, temos prejuízo. Por isso que o conselho é de que faça com que a sinceridade e a bondade seja uma regra de vida. Aí no versículo 4, na Bíblia Viva, diz assim: assim você será respeitado pelos homens e Deus lhe mostrará o seu grande amor. Aí no 5 fala: confia no Senhor de todo o teu coração, nunca pense que a sua própria capacidade é suficiente para vencer os problemas. Olha que legal. Nunca pense que a sua capacidade é suficiente para vencer todos os problemas. Então, quando você estiver diante de uma circunstância difícil, não paga assim de Mulher Maravilha, Homem Maravilha, de achar que você vai fazer. Mas sabe o passinho para trás que nós aprendemos ontem? Dá um passinho para trás, analisa, busca na fonte da sabedoria, seja específico em pedir sabedoria para aquela situação e com certeza a bondade e a sinceridade que está cravada no seu coração, a sabedoria, ela vai se manifestar e você vai resolver a questão, ou vai ajudar a resolver a questão, ou pode até não resolver, mas não vai trazer mais transtorno e você vai ter paz. Uma paz que excede todo entendimento. Sabe a paz que excede todo entendimento que a Bíblia fala? É a paz que está acima do problema. Às vezes o problema não resolveu, mas você tem paz, porque está acima. Porque você buscou sabedoria. Sabedoria para lidar, para resolver, sabedoria para estar dentro daquele contexto, né? Então, não se sinta os capazes, eu já fiz, vou fazer de novo. Eu acho interessante que Davi, cada luta que ele lutava, ele buscava conselho do Senhor. Ele não confiava na vitória de ontem. Ele não confiava se ele tivesse uma vitória hoje. Quando fosse amanhã,
ele buscava a direção de Deus novamente. Deus, eu devo ir? Eu devo ir ficar? E aí Deus falava, não vai, ou vai por aqui, ou faz isso aqui. E ele obedecia o comando. E às vezes tem muita gente que confia na vitória que já teve e muitas vezes perde algumas batalhas, frustra porque confia em seus próprios entendimentos, confia em si mesmo, né? Não é suficiente nossa capacidade. Em tudo quanto for fazer, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Ele guiará seus passos e você andará pelo caminho do sucesso. Esse versículo é um versículo que eu gosto muito, porque lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Eu quero contar um testemunho, que eu sou a pessoa do testemunho, né, gente? Eu não sou da Mundial, não, nem do R.R. Soares, mas aqui testemunho, porque quem vive com Jesus tem muito testemunho, né? Na NVI fala, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele o endireitará. Esse é o versículo 6. E na Bíblia Viva fala, em tudo quanto for fazer, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Eu tenho vários testemunhos desse tipo, eu tenho esse hábito, já antes de ter essa leitura de Provérbios, na medida do possível, né? Eu gosto de estar perguntando a Deus, ai Senhor, eu quero viajar. Eu falo, Deus, tô querendo viajar, o que o Senhor acha, se eu devo, se eu não devo. E é um bom hábito que eu aprendi e sempre que eu lembro, quando eu tô na benção, não, eu esforço para sempre perguntar ao Senhor se é aquele momento, se eu devo colocar Ele em primeiro lugar. Em 2018, o testemunho que eu quero contar desse versículo é que em 2018, na verdade em 2010, eu fiz uma lista de coisas que eu queria fazer antes de morrer. Escrevi 100 coisas, cheio de coisinha, né? Esse é Elisângela. E aí escrevi 100 coisas que eu queria fazer antes de morrer. E lá eu coloquei um monte de coisa. E uma das coisas era conhecer Paris. Quando foi 2018, eu faço parte de um ministério de mulheres de Radassa Esté, que depois vocês podem seguir o Instagram, de Radassa, tudo junto, de Radassa Esté. É um ministério de mulheres muito abençoado, eu faço parte desse ministério. E nós tínhamos tido, a gente tem um programa que é um retiro, né? Só de mulheres. E aí a gente tinha tido isso em Fortaleza, em abril, no estado de Fortaleza. E eu fui para esse retiro. E tinha um convite para fazer um evento desse ministério em Paris, que seria em maio. E eu sempre brinco que eu sou rica, então, tipo assim, o dinheiro não é o problema, o meu dinheiro tá todo com Deus. Aí ele vai liberando quando ele acha que convém, né? Pra mim não ficar gastando à toa. E aí, eu queria ir em Paris e queria ir em Fortaleza. Queria tudo, lógico. E aí eu comecei, Deus tem misericórdia, o Senhor é dono do ouro da prata, o Senhor é rico e tal. E começou aquela conversa ao pé do ouvido do Eterno. E quando foi, já estava assim, aproximando o evento, e eu conversei com meu marido e ele, tipo assim, né? O que você decidir, não vou trazer nenhum transtorno e tal. E eu naquela ansiedade, eu comecei a ver que ao meu olhar, não dava para eu ir nos dois eventos, né? E aí eu senti paz de ir em Fortaleza. E aí eu dediquei para poder estar indo em Fortaleza. E quando eu menos espero... Não, aí eu indo trabalhar um dia, aí eu falei assim... Porque aí já passou a não ser questão de dinheiro, questão de logística. Eu trabalhava, como que eu vou sair de folga, né, 2 meses seguidos?
Eu sou dona de casa, eu tenho marido, né? Então, virou uma questão também de logística. Que às vezes a gente pensa só no dinheiro, né? Ah, se eu tenho dinheiro eu vou, se eu não tenho dinheiro eu não vou. Não, o nosso dinheiro está com Deus. Deus é Deus de toda riqueza e Ele está pronto a nos abençoar. A gente tem que saber se é a vontade dEle, se está no coração dEle, se é propósito para a nossa vida naquele momento. São essas perguntas a ser feitas. Então, dentro da logística, não estava encaixando eu fazer 2 viagens, né, nos 2 meses seguidos. E aí, eu indo trabalhar um dia, eu falei com Deus assim, eu gostava de ir olhando assim para a natureza, e aí eu falei com Deus assim, o Deus, estava bom desse evento de Paris mudar a data. Porque se ele for depois de setembro, vai sim encaixar no meu cronograma de 2018. Gente, Deus escuta o que a gente fala. Coloquei Deus em primeiro lugar nesse meu desejo de fazer parte dos 2 eventos, né, em Fortaleza e Paris. O que aconteceu? Quando eu menos espero, recebo a notícia de que por algum motivo, que agora eu não lembro qual, o evento de Paris tinha sido adiado para o mês de outubro. O evento foi adiado, um evento que já estava confirmado, com convites, foi adiado. E aí eu pude ir nos 2 eventos, em abril em Fortaleza e, de quebra, conhecer Paris, que estava na minha lista de 100 coisas que eu queria fazer. E de tudo, né? A viagem foi uma bênção, né? Teve vários testemunhos. Nós fomos servir lá na igreja, na IBNJ, das queridas ali, da pastora Natasha, né? A Francisca, que é uma riqueza, a mãe do pastor Diogo ali, a Thaís, que é nossa amiga, mas o missionário Hudson, que está ali em Paris, são pessoas abençoadas. Então foi um tempo precioso. E eu pude ver que Deus, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, quando a gente coloca Deus para fazer parte das nossas coisas, Ele pode mudar data, Ele pode mudar o nosso coração, Ele pode mudar a nossa conta bancária, as cifras da nossa conta bancária. Ele pode mudar muita coisa, como também pode trazer muita coisa. Então é muito importante. E aqui nesse Provérbios 3 fala para a gente não ficar chateado quando Deus nos corrigir. Vocês repararam esse versículo? Que tem muito adulto ainda com comportamento de criança. Fica chateado. Se Deus fala não, fica emburrado. Se Deus não concorda, se Deus corrige, fica chateado. E aqui em Provérbios 3, depois você lê novamente. Não fica emburrado, não fica chateado se Deus te corrigir. O pai corrige o filho que ama. Não fica chateado se Deus falar não com você. De repente ele tem algo que você não está nem imaginando e que é muito mais do que você possa imaginar. Então, que o Senhor possa trazer no nosso coração essa sensibilidade de estar aberto a conselhos, a analisar conselhos, a ver a fonte do conselho e principalmente buscar conselho na palavra de Deus. Que você possa, nas coisas simples, nas coisas supérfluas, nas coisas mais importantes, coloque Deus em primeiro lugar, mesmo que já está no seu alcance. Porque muitas pessoas fazem essa separação. Isso eu posso fazer? Não oro. Isso eu não posso fazer? Ai, Deus, entra com providência. Não. Aqui fala que é para a gente colocar Deus em primeiro lugar em todos os nossos caminhos. Todos. Ali, ó. Em tudo que for fazer. Tudo que for fazer. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Nós vamos estar orando. Muito obrigada pela companhia. Muito obrigada pelo prestígio aqui. Se essa reflexão, né, de Provérbios estiver fazendo sentido para você, estiver abençoando a sua vida, que você possa compartilhar com outras pessoas, possa curtir, compartilhar e comentar. Ai, Deus, essa é a regra do jogo nas mídias, né? Curtir,
compartilhar e comentar. E que o Senhor possa estar abençoando a sua vida. Não é só por ser um ano novo, o início de um novo ano, mas que os seus olhos possam ser abertos para que você possa viver o que você não viveu ainda em Deus. E que você possa ser surpreendida em buscar sabedoria, em ouvir o conselho da sabedoria. E que as suas emoções possam ser curadas, possam ser alinhadas para você viver algo sobrenatural, algo grande, algo que glorifica o nome do Senhor. Vamos orar? Pai, mais uma vez estou na Tua presença, quero Te louvar porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor nos alcançou. Deus, muito obrigado por essa palavra nessa manhã de conselho, de exortação. Nós queremos ter esse hábito, Senhor, de colocar o Senhor em primeiro lugar da nossa vida. Nós queremos ter esse hábito, Senhor, de colocar o Senhor diante de todas as nossas escolhas, não só nenhumas e outras, mas diante de todas as nossas escolhas, Pai. Nós Te pedimos, porque sabemos que o Senhor é aquele que ouve. O Senhor é bom e a Sua misericórdia renova a cada manhã. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Gente, só um parênteses, que eu sou a pessoa do parênteses. Eu lembrando aqui dessa viagem de colocar Deus em primeiro lugar, a Joilma está aqui na live. Ela aprendeu, não sei se foi comigo, né, se foi com Provérbios, porque ela é uma das pessoas que também adquiriu esse hábito. Então ela costuma, sempre que ela quer fazer uma viagem, ela ora se Deus quer que ela vá, e se não quer e tal. E já teve duas situações bem interessantes. Uma das situações, ela não sentiu paz, acho que foi ano passado ou retrasado, não sei. Ela não sentiu paz de ir na viagem. E aí, não foi em 2019, quando teve a greve dos caminhoneiros. Antes da greve dos caminhoneiros, né? Ela ia fazer uma viagem e ela não sentiu de estar indo, né? E comentou com as amigas dela, gente, não tô sentindo de ir. E aí a pessoa até falou assim, até parece que ele vai orar para isso, sentir e tal. E aí ela obedeceu e não foi. No período da viagem, não pôde existir a viagem porque teve a greve dos caminhoneiros, aí não tinha gasolina, né? Foi aquele terror todo que vocês já sabem. E ela não teve prejuízo, não ficou, né, com prejuízo do hotel, porque ela não foi. Não tinha pago por obedecer aquilo que Deus colocou no coração dela. E agora, agora no finalzinho de 2021, né, ela foi convidada para ir a Ibitipoca no mês de outubro, e ela também orou ao Senhor e ela não sentiu paz de ir, ela não foi. E no dia que era para ter ido, choveu horrores. Ibitipoca é uma região de parque, né, natural, cachoeira, e choveu e quem foi não pôde desfrutar de todo o passeio. E ela, né, orando, ela mudou de data. E quando ela foi, em 15 de novembro, inclusive comigo, junto com a Lugares Altos Viagens, que é a minha empresa, todos os dias deu sol, todos os dias fresquinho. E, na verdade, o dia que precisou de não dar sol foi muito legal, porque o primeiro dia foi um passeio de 18 quilômetros, então não teve sol e foi uma bênção, porque foi um passeio fresco. Aí no segundo dia, que já era um passeio mais curto, um circuito mais curto, e aí já teve sol. Então, gente, ore para tudo, peça conselho, coloca Deus em tudo, e você vai ter lindos testemunhos, não vai ter prejuízos, e vai poder desfrutar de tudo que Deus tem para vocês. Que Deus abençoe, tenha uma segunda-feira abençoada, uma semana de sabedoria e boas escolhas e direção de Deus. Deus abençoe.